sou Luiz Antônio Baldens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, uma entidade nacional que congrega os 27 sindicatos estaduais e representa hoje em torno de 14.200 servidores da Polícia Federal, entre ativos e aposentados, tanto da carreira policial federal, os 5 cargos, de delegado, agente, escrivão, papiloscopista e perito, e também, em vários sindicatos, nós temos filiados da área administrativa, que é do Plano Especial de Cargos. Nós temos um levantamento que se inicia em 2001 sobre a proporção interna dos cargos. E nós tivemos, no início dos anos 2000, por uma decisão da administração da Polícia Federal, uma contratação praticamente exclusiva e majorada de delegados de polícia. Então, nos 5 cargos que compõem a carreira policial federal, peritos, agentes, delegados, escrivães e papiloscopistas, nós tivemos um aumento até discrepante, falando de proporção, claro, não falando de números absolutos, porque polícia sempre precisa de mais, né? O número nunca é suficiente. Mas nós percebemos que, mesmo dentro dos apertos que nós temos econômicos, dos contingenciamentos, nós vimos um crescente aumento proporcional da quantidade de delegados. Na nossa visão, porque a federação congrega 27 entidades estaduais e tem representação sobre todos os cargos da Polícia Federal. Inclusive, nós temos filiados da área administrativa também. Então, nós temos uma preocupação com esse equilíbrio interno dos quantitativos. E nós entendemos que a proporção hoje de um delegado para 3 agentes, utilizando só esses 2 cargos como exemplo, nós vemos que nós precisamos corrigir imediatamente essa proporção interna. Como o concurso, quando é autorizado para 2.000 vagas e você diz 300 delegados, é possível, com esse valor que você despenderia para contratar 300 delegados, você remanejar esse quantitativo para nós termos, por exemplo, em torno de 1.000 administrativos da Polícia Federal, porque a nossa carreira de apoio ela está em extrema defasagem. Talvez de todos os cargos seja onde nós temos mais defasagem. E para o concurso público é melhor, para você movimentar as áreas de concurso público, isso é muito melhor, porque você tem um número maior de vagas e o principal, Rafaela, você tem um alcance para aqueles brasileiros que querem entrar para a Polícia Federal, mas ainda tem um nível médio, e outros que têm um nível superior em diversas áreas que são úteis para a Polícia Federal, mas nessa carreira que exerce atividade de meio. Por exemplo, a área de telecomunicações, a área de informática, áreas de engenharia e arquitetura. Então, são áreas igualmente importantes para o funcionamento da polícia, mas que não são policiais. E que já desde o início, eles percorrem um caminho diferente. É até um projeto da federação, ainda em estudo, para que a gente adeque a nossa estrutura de forma, no futuro, absorver os servidores administrativos que queiram integrar a carreira policial também. Então, são vias de acesso por concurso público, claro, mas que, dentro da carreira, possuem algumas possibilidades de promoção, de crescimento interno, que hoje nós não temos. Então, nós propiciaríamos, por exemplo, com essa proposta da federação, já na porta de entrada, termos muito mais vagas do que apenas 2.000. Quer dizer, com o mesmo valor que vai ser gasto para essas 2.000, nós podemos ampliar, se incluir os administrativos, para cerca de 3.500 vagas, 4.000 vagas, dependendo do salário inicial daqueles cargos que nós formos escolher, repito, dentro da carreira policial federal ou dentro da carreira administrativa, que é o nosso plano especial de cargos. Até amanhã, porque nós fizemos um estudo, e inicialmente o nosso estudo retornava até o ano de 2001. Nós entendemos que seria melhor retornar até 1996, quando nós passamos a ter todos os cargos da Polícia Federal, todos os cargos da carreira policial federal, instituídos o nível superior como exigência para ingresso.
1996, com o advento da Lei 266, de 96, todos os cargos da carreira policial federal passaram a ser de nível superior, com exigência para ingresso de nível superior. Então, nós entendemos que vale a pena enviar o ofício um pouco mais tarde, amanhã é o prazo nosso, e colocar todas as questões históricas sobre a proporção interna de cargos. Nós já chegamos a um número de um delegado para 7 agentes no início dos anos 2000. Eu creio que, retornando um pouco a 1996, 95, nós vamos ter um número ainda mais expressivo, cerca de 1 para 9. Né? Então, isso é muito interessante, nós vemos como isso movimentou a Polícia Federal e, lógico, entre aspas, encareceu o ingresso, o concurso público. Então, como a gente sabe que tem muitas dificuldades para essa autorização, é a fase mais difícil, a autorização da equipe econômica para a realização dos nossos concursos. É um concurso demorado, é um concurso caro, né? E nós não podemos fazer a toque de caixa também, nesse momento em que precisa de uma análise do que é necessário nesse momento para a Polícia Federal e do que é prioridade para a questão dos quadros da Polícia Federal. Nós temos aí uma área de fronteira imensa que precisa da ocupação de agentes federais, precisa também da carreira de apoio para nós termos a comunicação funcionando bem, o sistema de rádio, né, e de informática, as áreas de TI também. Então, nós precisamos de um funcionamento paralelo que dá suporte a esses agentes que vão trabalhar nessas áreas que nós chamamos de polícia de soberania, são as áreas de fronteira, as áreas de portos, aeroportos, que fazem imigração e, junto com a Receita Federal, fazem a fiscalização de entrada e saída de produtos. É uma distribuição prévia que a Polícia Federal ela é obrigada a encaminhar junto com o pedido para a realização do concurso. Então, a Polícia Federal faz uma projeção com base em estudos anteriores e com as turmas de formação da academia anteriores. Eu creio que reduziu um pouco o pedido da própria Polícia Federal, porque nós conseguimos, através de muita luta, o ingresso de excedentes do último concurso, quebramos um paradigma na Polícia Federal. A Polícia Federal tinha muita restrição a aceitar os excedentes de um concurso, quer dizer, para fins também de comparativo de gastos, é muito melhor você chamar os excedentes que obtiveram a nota de corte mínima, mas não alcançaram aquele limite de vagas pré-estabelecido naquele momento da polícia. Como nós tivemos 2 reformas da Previdência tramitando no Congresso Nacional, a PEC 287, do governo Michel Temer, e depois a PEC 06, já no governo Bolsonaro, essas 2 discussões de propostas provocaram muitas aposentadorias na Polícia Federal, por temor de perda de direitos. Então, aqueles policiais que já estavam no limite do tempo ou completaram o tempo, não pensaram 2 vezes, deixaram a Polícia Federal, foram para a aposentadoria. E isso causou um aumento da necessidade de concursos públicos dentro da Polícia Federal. Então, esses excedentes que nós brigamos muito, a FENAPEF foi pioneira nisso, foi batalhadora para que nós aproveitássemos os aprovados, né, que, repito, alcançaram a nota e estavam dentro dos aprovados, né, só que foram considerados excedentes pelo quantitativo de vagas. Então, isso aí provavelmente causou agora uma reanálise da Polícia Federal para pedir esse quantitativo agora. Nós estamos aí com, vão ser 1.000 e poucos agentes federais, 300 delegados, em torno de 68 papiloscopistas, não vão chamar peritos, nós também tínhamos uma pretensão de repor um pouco o quadro de peritos, que também está defasado, né? E a expectativa nossa é que dessa diferença das vagas que foram pré-estabelecidas, né, enviadas de forma prévia, é uma previsão apenas, né? Pode ser modificado, dentro, claro, daquele valor que foi estipulado por concurso público, caso o Ministério da Economia aprove. Então, nós ainda temos aí uma área de manejo que a gente pode ampliar essas vagas e, claro, oferecer vagas da Polícia Federal para mais brasileiros que gostem, que queiram, né, que tenham o perfil adequado para trabalhar conosco aqui. Essa é a intenção, essa é a expectativa da Federação também, creio que é da Polícia.
a Polícia Federal vai ter que se empenhar na criação, na abertura de novas vagas, de novos cargos, que nós chamamos tecnicamente junto ao Ministério da Economia. Nós temos lá ainda uma quantidade de vagas limitada, então nós temos que trabalhar na criação desses cargos, mas o mais importante, Rafael, nós precisamos criar um ambiente de valorização dos servidores administrativos da PF. Se você fizer um comparativo, até em questão salarial, em questão de valorização, de gratificações com os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, da mesma área administrativa, nós encontramos uma grande discrepância. Então, eu acho que vale a pena, antes de nós anunciarmos um concurso para administrativos, a gente já anunciar algumas medidas que favoreçam, incentivem os brasileiros também a buscar essa carreira de apoio na Polícia Federal, porque hoje realmente o quadro é desanimador, né, em comparação com outros setores, com outros órgãos públicos, inclusive, né? Há uma discussão de reforma administrativa em andamento no Ministério da Economia, né, na Secretaria de Gestão, que está liderando essa reforma. Nós já levamos o pleito administrativo a eles, já dissemos a importância dessa carreira de apoio para nós, como suporte, né, como apoio de atividade de meio à carreira policial federal. Também executa algumas atividades importantes nas áreas de fiscalização e de encaminhamento, por exemplo, de inquéritos policiais. Então, já há uma participação ativa deles nas licitações nossas, nas compras e manutenção de equipamentos, de viaturas. Então, os servidores administrativos são de suma importância para o trabalho da Polícia Federal. E agora a nossa intenção é criar um ambiente de valorização, melhorar algumas condições e aí já de imediato anunciar o concurso. Lógico, a pretensão da FENAPEF eram 5.000 vagas. Eu acho que ainda está muito tímida a vontade da própria Polícia Federal, mas eu acho que com diálogo a gente consegue fazer um convencimento com o novo diretor-geral e sua gestão. Nós tivemos um dado muito, muito ruim em relação ao último concurso de administrativos que aconteceu. O último dado que nós tivemos relatou mais de 70% de evasão. Quer dizer, não vale a pena, então, para a polícia fazer um concurso, criar uma situação de contratação que é cara, é dispendiosa também. Lógico que para a carreira administrativa é um pouco menos custosa que para a carreira policial, porque não tem academia de polícia e algumas fases não tem algumas exigências como tem para os policiais. Mas, de qualquer forma, é um custo para a União, é um custo para os brasileiros, para os contribuintes. Então, o que nós pensamos é, primeiramente, anunciar uma carreira mais atrativa, anunciar um salário mais equilibrado com os outros órgãos públicos, como eu disse, principalmente o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, criar esse ambiente e aí sim, quando nós conseguirmos abrir essas vagas, criar esses cargos para a carreira administrativa, nós aí passamos a anunciar o concurso, falar um pouco mais dos trabalhos deles para o grande público, para aqueles que se interessam, para aqueles que têm o perfil também de trabalhar nessa atividade meio, que gostam dessas áreas de telecomunicações, áreas de informática, áreas de produtos químicos, áreas de engenharia e arquitetura, áreas de administração, de contabilidade. Todas essas e outras, claro, são muito, muito úteis hoje para a Polícia Federal. A criação de cargos para a carreira administrativa ela é urgente, ela tem que ser anterior ao anúncio do próprio concurso para essa quantidade de vagas, porque hoje nós temos essa limitação. O último dado que eu vi abria possibilidade para menos de 500 vagas para a carreira administrativa. Isso não é suficiente para o que nós temos de demanda hoje para essa fatia, né, do quadro de servidores importantes da Polícia Federal. Então, para nós não seria suficiente. E o interessante seria já abrir um concurso grandioso para, no mínimo, 1.000, 2.000 vagas para essa carreira administrativa. Mas não adianta nada, como eu disse, contratar esses servidores, fazer os concursos e logo depois vê-los saindo da Polícia Federal buscando outros órgãos, tendo como justificativa uma falta de ambiente, de valorização interna. E isso significa uma derrota para a nossa gestão e também para nós, representantes, né, desses servidores da Polícia Federal. A demanda para as perícias, ela varia muito, e ela varia também por área. Por exemplo, numa época de pandemia, que nós estamos investigando crimes, por exemplo, de desvio de verbas, nós precisamos de uma
uma gama de conhecimento de agentes federais e de peritos, né, que é da área de contabilidade, área de fiscalização, de destinação de verbas. Então, envolve uma questão. No caso da Lava Jato, por exemplo, nós tínhamos que ter um conhecimento muito grande sobre transações financeiras, então, contabilidade, né? Então, nós usamos toda a nossa expertise de perícia e de conhecimento de agentes federais, claro, de escrivães, de peritos papiloscopistas também. Nós utilizamos toda essa gama de conhecimento para aquela área. Então, é uma área que age muito por demandas, né? E a gente vive ciclos dentro da Polícia Federal. Nós tivemos um ciclo muito grande de intensificação do combate ao tráfico de drogas em certa época, depois tráfico de armas, um período pequeno, mas também muito intenso. Nós trabalhamos contra o contrabando e descaminho, e agora, nos últimos anos, nós temos visto um empenho muito grande em relação às organizações criminosas e ao desvio de verbas públicas e corrupção. Então, isso exige um conhecimento específico de algumas áreas. Então, os concursos para peritos foram feitos muito com base nesses ciclos. E hoje, com essas aposentadorias que aconteceram por conta das duas discussões de reforma, né, esses dois tempos, né, longos até de debate, nós passamos 2019 praticamente todo discutindo a reforma da Previdência 06. Então, os peritos também estavam nesse contexto, e saíram muitos peritos também aposentados durante essas discussões. Então, nós precisamos repor. No caso dos peritos também, apesar de nós termos associações de cargos separadas, é a federação quem cuida sindicalmente, com a prerrogativa representativa sindical, constitucional, nós é que representamos o interesse de toda a carreira policial federal, né, via federação e sindicatos. Então, os peritos da PCF, os papiloscopistas da Abrapol, os delegados da ADPF, os escrivães da ANEPF, são todos parceiros nossos nessa discussão de concurso público e previdência, aposentadoria. Então, nossa ideia é muito comum nesse sentido. É claro que as associações têm interesses individuais, né, corporativistas, para aquele, mas a federação tem uma obrigação maior, que é cuidar do geral, dessa visão macro, né, e da defesa de todos e do equilíbrio interno, né, de todos esses cargos, né, para que não haja discrepância no convívio interno nosso. Os peritos, como eu disse, é a mesma em relação aos administrativos. Nós temos que ter uma lei proveniente do Executivo para criar cargos, para abrir mais vagas para peritos. A quantidade hoje limite, ela já está estabelecida e, segundo, claro, os levantamentos da própria Polícia Federal, não teria como abrir vagas mais agora em concurso para peritos. Nós teríamos que criar essas vagas primeiro, né, por lei, para depois ocupá-las por concurso público. Então, é mais ou menos o mesmo problema dos administrativos.